Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Irmãos, há bênçãos nos limites estabelecidos por Deus quando obedecidos, é claro. Sempre há caminhos de paz na obediência. Não significa que esse caminho vai ser um caminho de ausência de lutas, de dificuldades. Mas sabe aquele louvor que a gente canta? Pode cair o mundo, eu estou em paz. É assim. E eu digo isso, irmãos, porque nós estivemos alguns dias de férias, com a permissão e a bênção do Senhor, com sim e com amém. É diferente. Há uma diferença quando o Senhor permite e Ele sabe da intenção e fala, eu vou conceder para você aprender. Mas quando Ele vem e te fala, eu estou te autorizando, pode ir, é da minha vontade que você vá, você tem o sim e o amém, é completamente diferente. E nós tivemos ali dias muito abençoados, muito mesmo. E na metade do trajeto, até chegarmos ao nosso destino, nós estivemos ali na região de Goiás. Nós já estávamos quase chegando, nós nos deparamos ali com um engarrafamento, com um congestionamento, numa rodovia que seria improvável isso acontecer, onde o índice que isso acontece é muito baixo. E nós ficamos ali parados por algum tempo, por alguns momentos, até que um caminhoneiro veio até o nosso encontro e nos explicou o que é que estava acontecendo e o porquê, o motivo daquele congestionamento naquela região. E ele nos disse que um caminhoneiro, com um caminhão em movimento, pulou, tentou um suicídio na frente de um outro carro que vinha vindo, uma picape, uma saveira, algo assim, cheio de verdura, provavelmente um pequeno produtor rural que provavelmente estaria ali abastecendo aquela região, algum local, alguma currutela que eles falam, né? E naquele momento, irmãos, ele falou assim pra gente, olha, se vocês quiserem, eu dou passagem para vocês, vocês retornam, pegam um outro caminho e seguem viagem, porque aqui nós vamos ficar parados cerca de 5 horas. E naquele momento, irmãos, que ele disse, que ele contou pra gente que havia acontecido aquele episódio de que o caminhoneiro, com o caminhão em movimento, se lançou do caminhão em movimento. Meu coração foi tomado, irmãos, assim, de uma convicção absoluta do Espírito Santo de Deus, que existia alguém orando pela vida daquele caminhoneiro. Eu tive a certeza que alguém estava levando a sério a vida de oração pelo próximo, tanto que até onde soubemos, não aconteceu nada, ninguém morreu. Nem o caminhoneiro que pulou do caminhão, nem com aquela família, com aquele produtor de verduras. Apenas os transtornos ali, os prejuízos financeiros. E então nós tivemos que pegar um caminho alternativo até chegarmos ali onde nós precisávamos. E esse caminho que nós pegamos foi um caminho, a princípio eu não entendo nada de estrada, mas meu esposo falou, olha, eu preferi pegar esse caminho, porque o outro, que é esse que nós tivemos que pegar, estava muito perigoso, era uma estrada muito perigosa, muito buraco, pouca sinalização, né, poucas pessoas trafegando ali. E ali a atenção precisou ser redobrada, a vigilância precisou ser redobrada. E eu entendi do Senhor, conversando com o Senhor ali naquele percurso, naquele trajeto, eu entendi perfeitamente do Senhor, Ele falando assim, vocês estão chegando ao término de uma evangelização. O caminho daqui para frente, ele vai ser muito mais trabalhoso. Vai exigir de vocês uma disposição, um temor muito maior.
mas eu estou com vocês. E para você chegar até a Nova Jerusalém, vai precisar de um esforço redobrado, de uma vigilância maior. E ao chegarmos, irmãos, no nosso destino, eu cheguei, assim, com uma dor horrível, como eu nunca tive uma dor tão intensa em toda a minha vida. Eu não sei, acho que foi cerca de 2 horas a mais que nós demoramos para chegar. A estrada péssima. Eu cheguei com toda a região aqui da lombar, da pelve. A sensação que eu tinha que estava sendo assim, rasgado, sabe? E até nisso, irmãos, eu pude sentir a bondade de Deus, cuidando a todo momento da minha vida. Por quê? Alguns dias antes disso, a Ângela, eu tinha comentado com a Ângela que eu não estava muito bem. Acho que até foi no culto de quarta-feira, que eu estava muito assim, com muita dor ali na cadeira, e eu comentei com ela, e ela falou assim, eu vou te dar uma medicação, você toma isso aqui que vai ser bom. E no momento ali que eu estava arrumando as coisas, as malas, o Senhor falou assim, leva o remédio que a Ângela te deu, coloca na bolsa. E quando nós chegamos lá, nós fomos jantar, e eu precisei deixar meu esposo e meu filho jantando, precisei me retirar, minha pressão caiu, eu achei que eu ia ter que procurar um pronto-socorro, tamanha era a dor, e eu entrei no banheiro ali, daquele local, e comecei a clamar pelo Senhor, por Jesus, falei, Senhor, me socorre, me socorre. Eu estou com muita dor, eu estou com medo. E o Senhor falou, calma, filho, é o caminho mais trabalhoso, eu estou com você. Lembra do remédio que eu falei para você colocar na bolsa, que a Ângela te deu? A hora que você chegar à noite, toma, vai ser bom, você vai estar melhor. E aí, foi assim, irmãos. Eu cheguei, tomei a medicação e melhorei, acordei assim, renovada, como se nada estivesse me acontecendo. Acordei 100%. E então, meu esposo virou para mim e normalmente eu acredito que seja assim, a gente não é muito de sair, mas eu acredito que quando você vai ficar mais de uns dias, né, mais de um dia em algum local, você faz um planejamento, faz ali, né, um roteiro. Olha, eu quero visitar esse lugar, eu quero comer aqui, eu vou ali. E meu esposo virou para mim e falou assim, você já sabe, Pri, o que você quer fazer, onde você quer comer, onde você quer ir, o que você quer conhecer. E o Senhor havia me dito, não saia das limitações do hotel. E eu virei para o meu esposo e falei assim, olha, eu quero ficar aqui, porque eu entendi do Senhor que a nossa porção, a nossa segurança, a nossa paz está nesse local, porque é aqui que o Senhor está conosco. E o Senhor havia me dito, fique nas limitações do hotel, não seja proibido você sair para outros lugares, não era isso. Mas no que se diz respeito a parques, a passeios, evitem. Evitem aglomerações, evitem esse transtorno. Fique debaixo da minha mão. Eu falei isso para o meu marido e quando o Senhor me falou isso, antes dele me perguntar, eu falei assim, Senhor, só tem um problema. Eu não estou sozinha nessa viagem. Por mim tudo bem, mas o Senhor conhece o coração do meu filho, do meu marido, que estava comigo. E o Senhor me lembrou de Provérbios que fala assim, sou eu que inclino o coração do rei. Eu estou falando com você. E eu falei sim, Senhor, eu confio. Quando eu falei para o meu marido, né, falei, olha, eu gostaria de ficar aqui, eu quero ficar aqui, porque eu entendi do Senhor que é aqui que eu devo que a gente deve ficar. Ele falou, nossa, eu também tinha recebido de Deus isso. E foram dias de paz. Então, nós saímos à noite, à tardezinha nós caminhávamos por ali, não fizemos nenhum passeio, nós não fomos conhecer nenhum outro lugar a não ser as limitações ali daquele local. E à tardinha nós fomos até o centro da cidade. Já estava escurecendo, assim, por volta de umas 6h30, 7 horas da noite. Estivemos ali, muito movimentado, uma cidade pequena, turística, muito visitada. E transitando por ali, eu falei assim, Senhor, e a cabeça aqui na evangelização, e eu olhava, irmãos,
de um lado para o outro, e eu falava assim: Senhor, eu não vi uma igreja evangélica aberta. Uma. Inclusive no centro da cidade existe uma igreja adventista do 7º dia, fechada. Todos os dias que nós passamos por ali ela estava fechada. Eu não vi um folheto falando a respeito da importância do sábado. Eu não vi ninguém fazendo nenhum tipo de evangelização. E o Senhor a todo momento ministrando no meu coração, falando: vocês são muito amados e muito privilegiados por estarem tendo a oportunidade de proclamar minha palavra onde vocês moram. E aí o Senhor falou, eu falei assim: Senhor, envia-me a mim, eu quero fazer a tua vontade. E ele falou assim para mim: olha e vê. E olhando com um pouco mais de cuidado, eu percebi poucos irmãos testemunhos de Jeová fazendo aquele trabalho de boca a boca que por muitas vezes, por muitos de nós, foi extremamente visto com um olhar preconceituoso. E eles estavam quase que sendo atropelados no meio ali daquele comércio. Mas estavam lá. Aliás, nos dois domingos que nós estivemos lá, eu os vi por ali, tentando fazer ali uma obra. Eu falei: Senhor, eu não acredito que nesse local, nessa cidade, não haja o filho teu que faça essa obra. Porque eu creio que em todos os lugares dessa terra existe um remanescente fiel. Foi aí que ele falou para mim: olha e vê. E eu os avistei. E aí eu falei: Senhor, eis-me aqui, usa-me para fazer a tua palavra. Porque num local como aquele, irmãos, por que não evangelizar? Por que não aproveitar o turismo? São tantas as cidades na nossa nação. E conversando com algumas pessoas, elas falam: Pri, eu não vejo ninguém falando de sábado, de outdoor, desse trabalho que é feito em Barretos, eu não vejo. E aí, amanheceu o dia, né, nós ali, e o Senhor nos trouxe a primeira família para falarmos daquilo que nós temos vivido, que eu tenho vivido aqui dentro. Irmãos, a primeira família, ali conversamos ali naquele local, e Deus foi ministrando, e eu senti, não somente carnalmente, mas eu pude ver a mão de Deus agindo e a palavra chegando na vida daquela família. E depois, em outros dias diferentes, outras 2 famílias, nós tivemos a oportunidade de falar da importância do sábado. Irmãos, nem o passeio que eu fiz em toda a minha vida trouxe a alegria, a satisfação e a presença de Cristo, como trazia a palavra na vida daquelas pessoas. E se eu não tivesse obedecido o limite do Senhor, de estar permanecendo naquele local, aquelas vidas não teriam sido alcançadas pelo sábado. E isso poderia estar sendo contabilizado na minha responsabilidade que eu tenho com o Senhor. E por que eu estou contando disso, irmãos? Porque muitos de nós ainda levam a vida de oração na brincadeira. Muitos ainda têm levado a vida espiritual como não tem nada a ver. Para que eu ir nessa reunião não me acrescente nada? Para que não tem nada a ver? O que tem? Isso é uma mente nicolaíta que está impregnada na cabeça de alguns e que precisa ser vencido essa barreira e destruir esse demônio do que tem, de levar a vida espiritual de uma forma tão banal, tão leviana, tão mundana. Em 2 Timóteo, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Aqui,
o apóstolo está dando uma orientação para Timóteo, chama de filho, e nós precisamos considerar, irmãos, que a igreja é uma igreja jovem, nossa igreja é uma igreja de jovens, onde os sentimentos e a inclinação carnal é muito, muito grande. Mas a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, faça uso desse poder que está disposto para você vencer as tentações. E os que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embarace com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, lealmente, com fidelidade. E muitas vezes, irmãos, nós estamos embaraçados com as coisas dessa terra. Nós estamos se opondo à luz da verdade, à obra de intercessão pelas vidas, pelas almas que estão aí a perecer nesse mundo. Por quê? Porque os soldados de Cristo estão embaraçados com os negócios dessa vida. E não é isso que a palavra diz. Aqui fala: ninguém, no versículo 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém. Nós não devemos, nós precisamos manter o foco, estar focados naquilo que Jesus tem para cada um de nós. E eu, buscando compreender do Senhor, o que Ele gostaria de trazer como direção ao final dessa evangelização, e Ele me levou em Atos 2. Atos 2, irmãos, 42. Aqui fala de um momento, de um período da igreja primitiva. Eles viveram um período, irmãos, de uma explosão do poder de Deus, do agir, da manifestação de sinais, de milagres, de prodígios. Mas eles observaram fielmente, com lealdade, os limites estabelecidos pelo Senhor. E aqui no versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão e nas orações. E esse versículo, para mim, ele é fantástico, irmãos, porque ele começa: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no estudo e no ensino da palavra. Então eu aprendo para que eu possa aplicar. De graça receber e de graça dar. Então a gente tem que aprender e transmitir o aprendizado para as outras pessoas. E eles perseveravam focados nisso. Eles estavam tão focados que eles não se embaraçavam com os negócios dessa vida, eles perseveravam, irmãos. E para você viver o meio do versículo que fala que é para viver, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Eles precisavam do quê? Da oração. Jesus fala: eu sou o princípio, eu sou o fim. E eu entendi isso aqui, irmãos. Isso para mim foi muito, muito especial, porque o Senhor falou assim: vai precisar de uma atenção redobrada, de uma vigilância redobrada,
vocês vão precisar permanecer, perseverar e se esforçarem no estudo, no ensino da palavra, para vocês poderem viver na comunhão, no partir do pão. E isso só vai acontecer se houver dedicação, se houver temor nas orações. E no 43 diz assim: em cada alma havia temor. O Senhor abriu o culto falando da importância e o que é o temor e o tremor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Pergunto: por que isso não acontece comigo, com você? Porque falta preparo. Porque nós não queremos abrir mão da nossa zona de conforto, dos embaraços que nós estamos envolvidos, das picuinhas, das dificuldades. Aquela igreja viveu uma explosão de poder, irmãos, porque eles perseveravam no estudo, no ensino, na doutrina dos apóstolos. Assim eles podiam ter comunhão uns com os outros. Irmãos, quando eu li no partir do pão, meu coração se entristeceu de uma forma, porque o Senhor me levou me lembrou, irmãos, da última pregação que o Jorge trouxe aqui a respeito do dízimo, que ainda há dificuldades entre alguns de nós. Se você tem dificuldade de dizimar, como você vai ajudar o próximo? Como você vai fazer para poder dividir e repartir o pão? Você tem coragem de dizer que participou de uma evangelização? Porque aqui está escrito: no partir do pão, o pão vivo do céu foi servido ao longo dessa evangelização. Você tem coragem de dizer que participou, sendo mesquinha, tendo tanto apego? Como, irmãos? Como nós queremos viver o alto clamor? Confesso que eu não sei explicar. A pastora até fez aqui uma colocação quando estávamos ensaiando a música que o Senhor pediu para cantar. Não sei explicar com esses detalhes, mas nesse período, irmãos, não é hora de baixar a guarda. É um erro gravíssimo acreditar que acabou a campanha, estou livre. Graças a Deus. A evangelização. Então, não quer que fale campanha, ela quer que fale evangelização. Tá bom, obrigada. É um erro, irmãos, gravíssimo acharmos que a evangelização ela acabou. Ela terminou nesse formato, desta forma, nesse molde, dada a ocasião, da importância do tempo, da circunstância, da situação. Mas ela é progressiva e ela vai brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito. E como nós queremos proclamar as mensagens angélicas, participarmos dessa explosão de poder, se nós achamos que acabou a evangelização, nós não precisamos fazer mais nada, estamos livres. Aquele homem que tentou um suicídio estava coberto, irmãos, pela oração de alguém. Não que eu seja parâmetro e régua para ninguém, que eu não sou nada e ninguém aqui é. Mas sabe, irmãos, vou fazer um adendo aqui. Eu aceitei Jesus na minha vida com 17 para 18 anos. Porque eu aceitei Jesus, então comecei a minha caminhada com Cristo. Partindo do princípio que eu desobedeci e eu não considerei os
os avisos que a minha mãe estava me dando. Pois bem, irmãos, de lá para cá, eu não sei como é que foi a experiência de cada um de vocês nessa última evangelização. Mas para mim, irmãos, desde lá dos meus 17, 18 anos, até o dia de hoje, que eu estou com 40 anos, de todas as evangelizações e campanhas que eu participei, nenhuma foi tão difícil de concluí-la como essa. Eu senti tanta dor, mas tanta dor, que quando eu me prostrava ali e buscava no Senhor as palavras, como orar, o que falar, irmãos, eu não sabia nem onde estava o livro de Gênesis. Foi tão difícil para mim, tão difícil. A falta de preparo? Pode ser. Ah, mas você não estava em Barretos, você saiu, é mais difícil. Também, pode até ser, irmãos. Mas eu creio numa coisa: Satanás nunca esteve tão furioso como está agora para lançar cada vez mais pessoas no inferno. Porque o caminho que muitos estão trilhando e que nem se apercebem disso, acha que não tem nada a ver, que tem. Mãe, você está falando demais. Acha que não tem nada a ver. Você acha que você vai chegar a algum lugar? Eu vou dizer para você: você vai chegar no caminho da perdição. É isso. Não existe uma alternativa. Ou é céu ou é inferno, irmãos. Não tem. No que se diz respeito ao bem e ao mal, essa para mim foi a evangelização mais difícil, irmãos, de toda a minha vida. Não sei como foi para vocês. Foram dias muito difíceis nesse sentido. Então, eu escrevi aqui assim: Ele nos diz, nosso Senhor Jesus nos diz: perseverai, mantenham-se focados, atentos, vigia. Vigia, irmãos, não abaixa a guarda. Ontem eu estava conversando com a Tati, ela estava até comentando comigo, até acho que foi a Dona Alice que falou da guerra, né, Tati? Foi isso. O mais difícil de terminar a guerra é voltar para a guerra. Foi isso, né, Dona Alice? Não é assim? E é isso, irmãos. Não abaixem a guarda. O caminho vai ficar mais trabalhoso, mas é possível alcançarmos o alto clamor. Nós vamos nos levantar e vamos pedir ao Senhor que Ele nos batize. Inclusive, eu estudando Atos 2, o finalzinho desse capítulo, quando eu terminei, eu fui dar uma atualizada ali nas informações que chegam pelo Telegram, e eu vi uma pregação que fala: porque tarda o avivamento. Acho que é assim, pastor. Não sei se é exatamente assim. Não. Porque tarda o avivamento. A primeira parte foi assim, tremendo, casou. Foi assim, para mim foi de muita importância, era até curta, mas de muita importância, e que vai ajudar muito vocês, né, a todos nós, vermos, revermos, meditarmos, colocarmos em oração, porque ainda nós não estamos prontos, irmãos. Falta chegarmos ainda no preparo, no nível que Deus espera, amém?